Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre o tema Creia sem ver. E eu quero tomar como base o Salmo 106. Mas antes da gente iniciar o vídeo, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal e compartilhar esse vídeo, caso ao final você perceber que ele te abençoe de alguma forma, e comenta também aqui embaixo o que você achou. E eu quero ler com vocês do Salmo 106 alguns versículos, mas eu quero iniciar pelo versículo 19 e eu vou ler até o 21 e depois eu vou seguindo com outros versículos, tá? Só contextualizando vocês, aqui é um salmo que vai falar novamente, né, reforçar tudo que o Senhor fez pelo povo de Israel e os pecados que o povo de Israel cometeu enquanto estavam na travessia no deserto. E aí o verso 19 diz assim: Em Horebe fizeram um bezerro, adoraram um ídolo de metal, trocaram a glória deles pela imagem de um boi que come capim. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que fizera coisas grandiosas no Egito. Então, eu também vou ler agora o 28, que vai reforçar também o que eu acabei de falar. Sujeitaram-se ao jugo de Baal-Peor e comeram sacrifícios oferecidos a ídolos mortos. E o verso 35 e 36. Em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram as suas práticas. Prestaram culto aos seus ídolos que se tornaram uma armadilha para eles. O que é que esses versículos nos falam? Que o povo de Israel tinha necessidade de ver para crer. Então eles preferiram fazer um bezerro de ouro para crer que aquele bezerro, aquele Deus que eles tinham criado foi que tinha salvado eles. Mais uma vez eles tiveram que ver para crer quando se sujeitaram ao jugo de Baal-Peor. Então eles quiseram e eles trocaram a glória de um Deus que não poderiam ver, mas que fez muitas e muitas maravilhas, para adorar deuses de metal que não poderiam fazer nada. Então o povo de Israel tinha necessidade de ver para conseguir de fato acreditar. E isso também se repete, esse padrão se repete, quando por muitas vezes eles desafiaram o Senhor, dizendo que queriam carne, que queriam algo para comer. E aí o Senhor fez isso. Eles acreditavam naquele primeiro momento e depois eles deixavam de acreditar. E por que que eu li o versículo 35 e 36? Porque o Senhor criou as leis para Israel para que eles pudessem obedecer às ordenanças e às práticas do Senhor e que eles fossem um modelo a ser seguido para outras nações. Então, ao invés de Israel ser um modelo para outras nações, eles optaram por seguir e imitar a conduta das outras nações. O povo de Israel optou e decidiu não ser um modelo. O Senhor tinha separado eles para que os povos ao redor pudessem imitar a conduta de Israel, mas eles preferiram imitar a conduta dos inimigos. E é tanto que eu não li o versículo 34, mas o 34 diz assim: eles não destruíram os povos como o Senhor tinha ordenado. E aí o 35 fala: em vez disso, misturaram-se com as nações e imitaram suas práticas. Então o Senhor tinha dito para que eles pudessem eliminar completamente o mal ao redor deles, quando eles invadiram as nações. E eles não fizeram isso, eles não fizeram o que o Senhor tinha mandado. Ao invés de destruir, eles se misturaram com aquelas pessoas. E aquelas pessoas influenciaram a conduta de Israel. E quando nós não temos uma identidade bem estabelecida em quem o Senhor é, e quando a gente não entende que somos filhos de Deus, nós imitamos a conduta desse mundo. Nós imitamos padrões que nós não deveríamos imitar. Então a gente se influencia pelas coisas desse mundo, pelas pessoas que nós convivemos, ao invés de nos influenciar, ao invés de fazer o que o Senhor nos manda fazer. Então isso acontece quando nós precisamos ver para crer. Então,
Quantas vezes nós não agimos em desconfiança em relação a Deus porque nós não vemos aqui na nossa frente. Nós sentimos a sua presença, nós sabemos das maravilhas que ele pode fazer, mas como nós não vemos, nós às vezes não acreditamos completamente, a gente fica com o pé atrás. E às vezes a gente acredita mais naquela pessoa que a gente pode ver, mas que a gente não sabe a conduta verdadeira dela, do que acreditar num Senhor que é soberano, que é Rei dos Reis, que não mente, que não nos engana, mas a gente deixa de acreditar nele porque a gente não vê. Então nós somos incrédulos também muitas vezes porque nós não vemos o Senhor. E aí a gente age igualmente ao povo de Israel, né? E eu acredito que quando a gente olha a conduta do povo de Israel, a gente não pode somente julgar, mas a gente deve trazer para a nossa realidade, porque nós agimos muitas vezes da mesma forma. E eu quero ler com você, no mesmo salmo, o versículo 13 e o 24. O 13 diz assim: Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. E o 24 vai falar: Também rejeitaram a terra desejável, não creram na promessa dele. E quando o Senhor não faz as coisas no nosso tempo, porque nós queremos, nós somos imediatistas, ainda mais nessa geração onde as coisas estão muito rápidas, onde se eu quiser ligar para uma pessoa, eu posso simplesmente pegar meu celular e ligo. Se eu quiser tirar uma foto, eu tiro rapidamente. Se eu quiser entrar num site, pesquisar alguma coisa, eu já tenho links, questão de segundos, aquela informação. Então nós somos extremamente imediatistas e nós queremos as coisas no nosso tempo. E o povo de Israel não quis esperar o tempo do Senhor até a chegada da promessa, até a chegada da terra prometida. Então eles preferiram agir sozinhos, eles preferiram fazer o que eles queriam fazer, porque eles não viam que as coisas estavam acontecendo, mas eles estavam entendendo, mas eles deveriam ter entendido que eles estavam passando pelo processo do deserto. Então por isso eles não creram, porque eles não quiseram esperar o tempo de Deus. Eles constantemente se queixaram, questionando se realmente o Senhor estava ali, eles não quiseram obedecer, eles não creram de fato na promessa de Deus, porque eles não conheciam quem o Senhor era. Porque se conhecessem de verdade quem o Senhor era, eles não teriam adorado outros deuses, eles não precisariam ver para crer, eles teriam esperado o tempo do Senhor até chegar à terra prometida. E quando nós não cremos, nós adiamos as promessas, porque a gente só se lembra de questionar, de reclamar ao Senhor, e a gente não descansa na presença dele. Mas por que nós não fazemos isso? Porque nós não o conhecemos o suficiente. Porque nós queremos ver as circunstâncias, nós queremos ver o natural para crer. Só que as coisas de Deus acontecem é sobrenatural. As coisas de Deus não necessariamente precisam ter questões físicas, assim. Como é que eu posso explicar? As coisas de Deus não precisam necessariamente ter atitudes que nós podemos ver, porque ela acontece no mundo espiritual. Então, ela primeiro acontece no mundo espiritual para depois acontecer onde a gente consegue ver. Então, a gente precisa crer no Senhor, crer que Ele está sim fazendo, por mais que nós não o veja, para depois a gente receber a promessa. E não quer dizer que nós não vemos que não está acontecendo, que o Senhor não está trabalhando, porque Ele sempre trabalha. Mas nós precisamos crer, e nós só vamos crer se a gente conseguir ter um relacionamento com Ele. Versículo 43 e 44 do mesmo salmo diz que ele os libertou muitas vezes, embora eles persistissem em seus planos de rebelião e afundassem em sua maldade. Mas Deus atentou para o sofrimento deles quando ouviu seu clamor. E é tão interessante esse detalhe de que o povo de Israel precisava ver para crer e adorou deuses de metal, como Baal Peor, o bezerro de ouro. E é muito interessante que todas as vezes que as coisas ruins aconteciam com eles, eles não recorriam àqueles deuses de metal,
eles recorriam a Deus, que não podiam ver. Então olha como o povo de Israel era. Eles queriam ali ter um Deus de metal que pudesse ver, mas quando era para correr na presença, ia por a Deus para socorrer. E isso se repete tantas e tantas vezes, e isso se repete hoje. Hoje nós fazemos a mesma coisa. Nós queremos agir sozinhos, nós fazemos o que queremos, nós pedimos para Deus abençoar os nossos planos, e aí quando está dando tudo certo a gente esquece de Deus e olha só para as nossas circunstâncias e olha só aqui para o mundo natural. E aí quando as coisas ficam difíceis, quando as preocupações vêm, a gente vai e se lembra de Deus, porque sabe que Ele pode nos ajudar. Então a gente tem que parar de ser infiel. E o Senhor é tão maravilhoso que Ele está aqui sempre disponível para nós. Então, todas as vezes que a gente clama, Ele está aqui para nos responder, porque Ele é maravilhoso e Ele é fiel, não é por causa de nós. É porque é a conduta dEle, Ele é fiel a si mesmo. E nós temos que parar de buscar só quando as coisas ficarem difíceis. E é até um assunto meio repetitivo eu falar disso, mas é porque as coisas de Deus são simples. Ele exige de nós que sejamos obedientes, fiéis à sua palavra e que a gente ande nos caminhos dele. É isso que ele exige de nós. Mas isso a gente deixa de fazer. E é tão outro ponto, até que eu esqueci de falar antes, mas um exemplo claro de que o povo de Israel precisava ver para crer é que o Senhor era o rei deles. Mas ainda assim, eles pediram ao profeta Samuel que tivessem um rei, que foi Saul. É tanto que o Senhor fala para Samuel que o povo rejeitou ele como rei. Então o povo de Israel rejeitou o Senhor como rei e queria um rei que eles pudessem ver. E eles quiseram imitar as práticas dos outros povos, mais uma vez, porque os outros povos tinham um rei, então eles quiseram ter um rei também, onde pudessem ver, e decidiram virar as costas para o rei, o maior que existe, só porque eles não podiam ver. Que eu e você possamos parar de querer ver para crer, que a gente creia para ver. Então a gente só vai ver quando nós crermos. E uma última coisa que eu quero deixar para vocês como reflexão, que não adianta a gente ter uma promessa declarada na nossa vida se a gente não crê na promessa. Então, se você teve uma visão ou se alguém foi usado para falar para você sobre uma promessa, ou se você entendeu a sua promessa na palavra, lendo a palavra de Deus, não adianta você ter todos esses indicativos se você não crê no seu coração. Você tem que receber, eu recebo, eu creio que isso vai acontecer para você realmente receber aquela promessa. E você tem que andar como quem vai receber aquela promessa. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que eu conheço e ela não podia ter filhos, mas ela recebeu a promessa de que geraria uma filha. E antes, de fato, dela engravidar, ela já começou a comprar, fazer o enxoval do bebê, comprar as coisinhas do bebê, porque ela começou a andar na promessa mesmo sem ver, porque ela creu. Então, que você possamos tomar passos de fé e crer no Senhor mesmo quando a gente não vê nada acontecendo. Eu espero que essa palavra tenha falado com você, que essa palavra gere mudança em nossos corações, porque quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim mesma também. E eu te aguardo e te espero nos próximos vídeos. Eu lanço vídeo todas as semanas, então todos os dias praticamente eu estou lançando vídeos novos no meu canal. E que Deus te abençoe poderosamente e que você possa crer antes de ver as coisas acontecendo. Até mais!